19 de junho foi estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, em 22 de dezembro de 2008, como Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme, com o objetivo de dar visibilidade e reduzir as taxas de morbidade e mortalidade da doença. A doença falciforme é uma doença de origem hereditária de grande prevalência no Brasil e no mundo, sendo mais frequente entre a população afrodescendente. Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogos com o MPPE. Como dito na nossa introdução, nós iremos tratar sobre a doença falciforme. Participam conosco desta edição a promotora de justiça com atuação na área da saúde em Recife, do Ministério Público de Pernambuco, doutora Helena Capella, a analista ministerial em medicina, doutora Ana Carolina T., e Ivana Pereira, que é dona de casa e tem a doença falciforme, onde nos contará um pouco sobre o cenário de quem convive com a doença. Sejam todas muito bem-vindas ao Diálogos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Para começar justamente, eu queria começar com a doutora Ana Carolina T., analista de medicina lá do Ministério Público de Pernambuco. Doutora, explica para a gente um pouquinho, dá uma contextualização, um histórico da doença falciforme. A doença falciforme, ela na verdade, é um conjunto de doenças, de síndromes, que se caracterizam pela falsização das hemácias, ou seja, a hemácia que deve ter um formato arredondado, fica com aquele formato de foice. E aí, dependendo do grau de alteração genética, as pessoas podem ter a anemia falciforme, que seria a prevalência dessa hemoglobina alterada em maior quantidade, e aí com sintomas mais intensos, mais floridos, e outras doenças como talassemia S ou apenas o traço falciforme, se a alteração genética for mais leve, digamos assim, né? A gente fala de homozigose, heterozigose, dependendo se os dois genes estão com a mutação ou não. E aí isso vem da mistura dos genes do pai e da mãe, né? É uma doença recessiva, então significa que de uma prole de uma família, se pai e mãe estiverem acometidos com um traço falciforme, existe 25% de chance de a cada gestação aparecer um filho com anemia falciforme, homozigoto. Doutora Helena, a senhora coordena atualmente o GT Racial do Ministério Público de Pernambuco, que cuida justamente de questões envolvendo a população negra, e a saúde da população negra é um dos temas lá assegurados no GT. Eu queria saber como é que surge a intenção justamente dentro da parte da saúde, da promotoria lá daqui da capital que a senhora atua, como é que surge essa questão, essa demanda da doença falciforme? Houve uma demanda na promotoria de saúde do Iálamo CAGE, que é uma organização não governamental formada por mulheres negras, no sentido de que que fosse implementada a política nacional de atenção à saúde da população negra. E uma das questões tratadas, uma das diretrizes dessa política nacional, que também nós temos aqui no estado de Pernambuco, através de lei, também através de decreto, a política estadual de atenção à saúde da população negra, é o combate, a detecção e o combate à anemia falciforme, não só o combate, mas o tratamento da doença. Então, isso chegou na promotoria de saúde em 2009, foi instaurado um inquérito, esse inquérito durou vários anos, e dentro desse inquérito foram obtidas várias ações da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, no sentido de que tanto a detecção da doença fosse feita precocemente através do teste do pezinho, que quando o inquérito foi iniciado, cerca de 69% dos municípios do estado de Pernambuco faziam o teste, na realidade é a coleta do material que é enviado para o estado para que o LACEN faça a leitura. E então 30% dos municípios de Pernambuco não faziam essa coleta. E aí, ao final do inquérito, 100% dos municípios fazem a coleta e a leitura é realizada. E com essa detecção
precoce, o tratamento também é dado de forma precoce. Outras ações surgiram dentro do inquérito, junto com o EMOP, que é o centro maior de tratamento nessa questão. Foi instituída uma política estadual de hematologia e hemoterapia, que aqui em Pernambuco não havia essa política, e essa política também foi obtida através de um procedimento instaurado na Promotoria de Saúde para acompanhar a política. Dentro dessa política, há a descentralização do atendimento às pessoas com anemia falciforme, que, de início, o EMOP centralizava todo o atendimento, tanto os casos primários e secundários, e não só os terciários, como deve ser feito. Isso acarretava uma superlotação nesse centro de saúde, nessa unidade de saúde, prejudicando, inclusive, a qualidade da assistência prestada às pessoas com anemia falciforme. Ivana, primeiro eu queria que você me dissesse quando você foi diagnosticada com a doença falciforme e que sintomas, assim, uma pessoa que tem a doença, ela, de fato, ela sente, né? A gente viu aí a dor, conviver com dor. Quais são os sintomas mais comuns aí de quem vive com a doença? Eu fui diagnosticada, eu tinha mais ou menos 2 anos de idade, entre 1 ano e meio, 2 anos, porque eu já comecei com crises muito cedo, desde bebê, e minha mãe achava, eu inchava, né, as articulações, os pezinhos, e minha mãe achava aquilo muito estranho, e eu era um bebê que chorava muito. Então, fui levada ao Hospital das Clínicas, onde lá é que foi diagnosticado, que minha mãe veio com o diagnóstico de que eu tinha anemia falciforme, né? Só que não se conhecia nada, né, nesse tempo. Eu nasci em 75, então em 77, 78, mais ou menos, era que eu estava tendo o diagnóstico. E hoje eu me vejo numa situação de que eu não consigo fazer nada a não ser ficar na cama, porque qualquer movimento, qualquer coisa que eu faça, eu sinto dor, né? E é complicado, não, é complicado você estar na crise, né? Porque a crise te traz uma dor que eu escutei esses dias uma palavra que demonstrasse mais ou menos o que eu sinto, que foi a sensação de esmagamento. Então, quando eu escutei isso, eu me identifiquei com a dor que eu sinto. Eu queria perguntar agora para a doutora Ana Carolina, e se de fato a doença falciforme ela é diagnosticada nos primeiros anos de vida ou pode ser tardiamente também diagnosticada, não apresentar as primeiras manifestações, a primeira manifestação clínica não ser nos primeiros anos de vida. A forma de diagnosticar mais precoce da anemia falciforme é o teste do pezinho. Então, o teste do pezinho, que é obrigatório no Brasil inteiro, ele tem que incluir a detecção da hemoglobina falciforme para que esse diagnóstico seja dado ao nascimento. O que é que acontece quando essa triagem neonatal falha? A criança começa a desenvolver sintomas e, em geral, é exatamente em torno de 6 meses até 2 anos de idade, né? Varia, lógico, de acordo com a gravidade da doença, mas nos primeiros 6 meses já é possível se suspeitar de anemia falciforme por causa da dor. O bebê é um bebê que chora muito porque ele sente dor e podem ocorrer os fenômenos vaso-oclusivos, né? As obstruções dos pequenos vasos que fazem com que surja essa dor e tromboses. Mas o principal sintoma, sem dúvida, é a dor. E é difícil diagnosticar quando não se sabe. E isso gera uma angústia muito grande nos pais. Se não for diagnosticado com o teste do pezinho, se não for feito o teste do pezinho, com esses sintomas, se houver a suspeita clínica, é possível fazer um exame de sangue na criança
que é um exame muito simples, a eletroforese de hemoglobinas, que vai dar o diagnóstico preciso. A doença é pouco difundida, a doença é negligenciada, né? Você não vê propaganda na televisão, campanhas, alertando as pessoas para isso. Então, uma pessoa pode ter traço falciforme, casar com outro que tem traço falciforme e não saber que pode ter um filho com. E também saber que pode fazer um planejamento familiar adequado. Existia uma coordenação, através da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, que existia uma coordenação de atenção à saúde da população negra. Eu queria, para justamente pôr em prática o que mais tarde, naquela época ainda não tinha sido assinado, a questão do protocolo da saúde da pessoa negra aqui no Estado, mas eu queria saber, doutora Helena, se essa coordenação ainda existe, e se de fato está sendo cumprida esses exames aí na época, sobre que a doutora Ana falou, sobre a eletroforese de hemoglobinas, que é para o pré-natal das gestantes. Conversava com a doutora Ana Carolina, trocando umas ideias do porquê da dificuldade da realização desse exame de eletroforese, que é o exame que detecta na gestante se ela tem a doença, porque a gestação com uma pessoa com essa doença é uma gestação de risco. E, na época dos procedimentos de investigação que cobravam aí a implementação da política, Recife, além de Recife, apenas Jaboatão e Olinda realizavam esse exame da eletroforese. E a situação não modificou muito, é bastante difícil, a dificuldade é grande para a realização desses exames, porque são exames que têm que ser colhidos, assim como o teste do pezinho, nos municípios. Então, esse exame ele é, de fato, um exame que fará um diferencial para a gestante saber que tem essa doença e ser tratada adequadamente, e isso é uma coisa que tem que ser continuamente buscada pelas promotorias aí de todo o estado, no sentido de garantir que os municípios implementem. Eu, enquanto promotora de Recife, já desde de sempre, esse exame foi realizado aqui em Recife, assim como também em Jaboatão e em Olinda. A coordenação existe, e o importante também é chamar a atenção para esse comitê que foi criado, que trata especificamente da anemia falciforme, não é? Da doença, das doenças falciformes, que é um comitê estadual, que é bom também que a gente chame a atenção, porque a política estadual foi instituída, né, em 2012, tem essa coordenação de atenção à saúde da população negra, que foi em 2012, através do decreto 37.949, e nós temos também aqui a lei 13.693 de 2008, né, que é anterior, que institui a política estadual de atenção às pessoas com a doença falciforme, e nessa lei foi prevista a criação desse comitê técnico da anemia falciforme. E obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui, no nosso Diálogos com o MPPE. Afinal, você já sabe, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Até a próxima. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.